Te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu, nos concede, Senhor. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia que se renova a cada dia, a cada manhã sobre as nossas vidas. Te pedimos que o Senhor seja conosco nessa escola dominical, Senhor, onde vamos aprender um pouco mais, que o Senhor nos instrua, que o nosso coração esteja acessível, Senhor, à tua palavra, os nossos ouvidos estejam abertos ao teu falar, que possamos ouvir a tua voz, Senhor, que o teu Espírito Santo nos conceda graça, sabedoria, e que ele esteja dirigindo, Senhor Deus, essa nossa reunião. Ser com o nosso pastor, que vai nos trazer o ensino, Pai, ser com ele, que a tua bênção seja sobre ele, que a tua unção, Pai, para poder explicar aquilo que o Senhor tem para nós, para os nossos corações. Fica conosco, Senhor Deus, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Vamos ler o texto? Hebreus, que é o texto que nós conversamos semana passada, né? Hebreus 5, a partir do verso de número 11. Não é a lição 2, então, é a lição 1. Isso, é a lição 1, E a gente não acabou, né? A gente vai fazer, nas próximas 3, a gente vai fazer essa metodologia, né? Vai ficar 2 semanas por lição. Então a gente vai ficar... a lição 2. Tanto na semana... tanto agora, né? Aí vamos encerrar a lição 1. Na semana que vem, a Marta, que vai ministrar a lição 2. Então, ela vai ministrar no dia 1º e no dia 7 ou 8. E aí, nos outros 2 fins de semana, que aí eu vou estar de férias, né? Nos outros 2, não. Vamos pular um fim de semana, que é o fim de semana do meu casamento, que vai ser bem no horário da escola, né? E aí finalmente. Ela! O casamento. E aí, nas outras 2, será o Wellington com a lição 3. Então, a gente vai fazer essa divisão. Amanda para dar um sorriso. Amanda para dar um sorriso. Tô aqui. Sorriso, Amanda. Tô aqui, ó. Tá chegando, hein, menino? Faltam 3 semanas exatamente. Daqui 3 semanas a esse horário nós estaremos, se a Amanda não atrasar, já em cima do altar, né? O que vocês acham? Amanda, você comprou vestido de noiva, tudo bonitinho? Uai, Cleo, é pra eu ter. Segunda-feira eu vou experimentar. Tá fazendo, né? Várias emoções. Nem sei como é que tá o vestido, assim. Eu já provei várias vezes, mas ainda não ficou pronto. Aí vamos ver se amanhã tá pronto. Tem que estar, né? Chegando já. Legal, que bom. Muito bom. Vamos ler o texto? Aí alguém lê o texto pra gente de Hebreus 5, de 11 até o versículo, o versículo 1º do capítulo 6. De 11, 10, 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E aí? Isso, aí lê mais um. Lê o primeiro versículo do capítulo 6. Sim.
Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Amém. Então a gente está conversando sobre esse texto, né, que é o texto de Hebreus, né? Como vimos semana passada, aquele resumo da carta, né, que Hebreus tem aquela ênfase para o povo judeu, né, que eram os hebreus por linhagem, né, do povo hebreu, e aí ele tem todo esse princípio, né, de a gente não conseguir descobrir quem foi o autor especificamente. A gente sabe que não foi Paulo, então a gente sabe que por algumas comprovações, algumas questões literárias, algumas questões de região, a gente sabe que não foi Paulo que escreveu, como que por muitas vezes, né? Eu lembro que a Almeida Revista e Corrigida, que era a Bíblia de Almeida um pouco mais antiga, né? Que foi uma das primeiras, antes de começar a chegar essas novas, a atualizada, a revista atualizada e algumas outras, a Revista Corrigida trazia como autor sendo Paulo, né? Então, como fazia em todas as cartas, né? Ele colocava o autor embaixo, e em Hebreus ele colocava sendo como foi Paulo. E aí a gente já, depois de várias pesquisas, entendimento do contexto, da época, a gente já consegue, de forma mais fácil, comprovar que não foi Paulo, né? Que escreve essa carta especificamente. E aí a gente tem as teorias de quem poderia ter escrito ou não essa carta. Uma das coisas que se destaca na escritura dessa carta é que a pessoa já tinha pastoreado aquele ambiente, né? Então era alguém que era de relevância para aquele ambiente, tinha exercido pastoreio sobre eles, por isso ele conhecia muito bem aquela comunidade e tinha um amplo testemunho com aquela comunidade, a ponto de falar tantas verdades duras, né? Se a gente traduzir literalmente para a nossa linguagem de hoje, né? O que esse texto estava querendo dizer naquele ambiente, ele está olhando para aquela pessoa e falando, olha, vocês são infantis, vocês são crianças. E não é criança no sentido de vocês são novos convertidos, não é esse sentido. O sentido vocês são velhos convertidos que deveriam ser maduros, mas ainda são infantis. Então, a ideia vocês ainda são infantis na fé. Então, mesmo com muito tempo que vocês têm, vocês não cresceram, vocês não desenvolveram. E aí ele vai falar sobre essa letargia, sobre esse sinônimo de mortidão que eles tiveram, né? Eles estão vivendo uma vida de uma forma letárgica, como preguiçosos, negligentes, né? Então, esse é o sentido dessa frase. Então, quando ele olha para isso, a pessoa tem que ter muita relevância, né, na comunidade para poder falar um conteúdo desse, e muito mais do que para poder falar, né, para as pessoas escutarem, né? Se fosse alguém que não tivesse relevância, aquilo seria jogado de lado. Como essa pessoa está falando isso para mim? Não sei quem não tem relevância nenhuma para a minha vida essa pessoa. Então, a gente exclui, tira do foco. Mas a ponto dessa comunidade abraçar para si e tomar essa exortação para si, né? Então, ela é uma pessoa de muita relevância nesse sentido. Então, a carta destaca essa correção, né? Essa exortação que ele faz sobre esse ambiente de letargia, esse ambiente de inércia que eles estavam, esse ambiente onde eles não cresciam, onde eles já eram para ser adultos na fé, maduros na fé, mas eles ainda são crianças, eles ainda não desenvolveram. E aí o texto até vai falar que eles ainda vivem com o leite, né, com aquele alimento líquido que não, para um adulto não é suficiente. Se um adulto fizer uma dieta só de leite, ele morre, né? Então, assim, a criança é notório e é de boa valia que ela tome o leite, principalmente leite materno e tudo mais, que ela faça uso do leite. Para um adulto, o leite não tem todas as proteínas minerais que o adulto precisa. Então, um adulto que só tomaria leite, ele, no mundo físico, né, ele seria alguém desnutrido. Então, é isso que esse autor está comparando quando ele diz sobre isso, né? E aí ele vem com esse tema, né, que é o que a gente vai
esmiuçar um pouquinho mais hoje sobre o tema da lição. Semana passada a gente falou mais sobre aquela questão teórica, contextual, né? Que na revista do professor tem. E hoje a gente vai focar um pouquinho mais nessa parte da revista do aluno, né? Que traz a parte textual do texto, né? A ideia que o autor da lição, né, nos fez chamar, né? E aí o tema da lição é crescer não é preciso. Eu até coloquei entre parênteses ali para nos ajudar, né? Para em todo tempo a gente conseguir assimilar melhor isso, que ela explica no começo, né? Que crescer não é algo exato, não é algo que a gente consegue medir, né? Cada pessoa tem um ritmo de crescimento diferente, dependendo também da sua vocação, daquilo que ela vai desenvolver, do tempo que ela precisa para absorver algumas coisas e tudo mais. E aí o texto vai fazer alguns destaques para nós, né? O autor ele vai destacar um pouquinho sobre algumas questões que a gente trabalhou até semana passada. Primeiro, o autor ele não é especificado, mas ele conhecia o texto. Um resumo da carta, né? É explicar sobre a figura de Jesus, quem era Jesus, e a ideia dele é Jesus como um sumo sacerdote. Então, ele vai até usar aquela linguagem de Jesus como um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque e tudo mais. E aí, como Jesus, numa ordem de sacerdote, ele faz um ambiente de um sacrifício perfeito, né? Um sacrifício que não precisa mais ser exemplificado com diversas outras coisas. Não, o sacrifício de Jesus, como sumo sacerdote, ele é perfeito para nos limpar, para nos regenerar, para purificar a nossa vida. E aí, como o texto vai dizer assim, o autor dedica-se a mostrar Jesus como sumo sacerdote, isto é, o mais importante de todos que já existiram, evidenciando assim que o sacerdote de Cristo é superior ao sacerdote judaico e que o seu sacerdócio é perfeito. Por isso, ele pode nos levar à perfeição. Então, só Cristo pode nos levar a esse caminho de perfeição, né? Esse ambiente de perfeição. E lembrando que perfeição não é alguém sem falhas nenhuma, né? Eu gosto sempre de explicar isso, porque a gente tem muito a ideia a nosso vocabulário português, bebeu muito do latim. Em latim, perfeição é perfecto, que é alguém que não tem... Quando você fala assim, nossa, aquilo é perfeito, para a gente tem a ideia de que aquilo é excelente, não precisa ser nada corrigido. Mas na Bíblia, a palavra perfeição vem da palavra teleios, que é maduro. Então ele fala, olha, que só Cristo pode nos levar à maturidade. Então essa ideia que o texto vem construir para nós, também vem falar sobre a necessidade, né? Ensinar sobre a maturidade necessária. É necessário que sejamos maduros, né? Sejamos maduros. E corrigir sobre a letargia da imaturidade, né? Sobre esse ambiente que muitas vezes nós cristãos temos a tendência, ou podemos cair, de paralisar a nossa vida, né? Estarmos num ambiente, num momento que nós nos paralisamos e acabamos caindo, né, na imaturidade por ficarmos parados, né? Que é o ambiente onde eles viveram. E aí, a ideia, isso daqui eu já até citei, né? O texto, ele vai trabalhar algumas ideias que a gente precisa entender, né? Naquele tempo, que é o contexto que nós vemos de Hebreus, as pessoas pareciam ter dificuldade de perceber a superioridade de Cristo e o valor da sua obra na cruz. Então, quando a gente olha para isso, a gente sabe que o tempo antigo, como o nosso tempo, sofreu diversas pressões. Foram tentados por diversas crises naqueles ambientes. Nós temos na igreja da Ásia, como a gente estudou, né, o gnosticismo, temos na igreja judaica a questão daquele ambiente dos legalistas, né, que queriam tirar a importância da graça, colocar na lei, e aqueles não entendiam, esse povo dos hebreus, que eram os judeus, né, que também estavam nesse ambiente de colocar a graça no ambiente de ser graça e mais o sacrifício, graça mais circuncisão, que é o que a gente vê lá em Gálatas. O texto deixa muito claro que eles não entendiam, eles tinham dificuldade de perceber a superioridade de Cristo. Quando a gente não percebe o quanto Cristo é excelente, a gente acaba perdendo toda a essência do evangelho, né? A gente acaba perdendo toda a essência da obra de Cristo. Tem o Billy Graham, uma vez ele contava isso numa historinha no seu diário,
que ele fala que ele foi num... Billy Graham, não, perdão, Charles Spurgeon. Ele foi assistir um pregador, né, amigo, conhecido dele, que o convidou, né, para uma pregação. E esse amigo o convida para assistir a pregação dele. Era um jovem pregador, e Spurgeon já era um pregador mais antigo. E ele vai pregar nesse lugar, ele vai escutar esse rapaz pregar. E esse rapaz começa a pregar, e ele prega com ímpeto, prega com a palavra de Deus, fez uma boa exposição do texto, fez uma boa conclusão. Só que no final do culto ele foi perguntar para Spurgeon, né, o que ele tinha achado, e Spurgeon falou, olha, não foi bom. E aí o rapaz ficou impactado com aquilo, paralisado. E aí o Spurgeon usou uma metáfora, ele falou assim, olha, assim como todas as ruas de Londres, assim como todas as ruas da Inglaterra convergem para a capital, para o centro de Londres, assim toda a Bíblia converge para Jesus. Se você não prega sobre Jesus no seu sermão, se você, ao olhar a palavra de Deus, não enxerga Jesus, não direciona a Jesus, a palavra não tem sentido, porque Jesus é a excelência da criação de Deus. Jesus é a excelência da manifestação de Deus. Então, quando nós olhamos para isso, se nós perdemos o sentido de Cristo, nós perdemos tudo. Porque se nós perdemos Cristo, nós perdemos a manifestação completa da graça sobre nós. Né? Então, um cristão sem Cristo, ele é um cristão sem a excelência da graça. E eles não entendiam isso. Então, eles continuavam a viver mediante a lei por não entender a superioridade de Cristo. E também não entender o valor da sua cruz. Quando eles olharam para isso, esse é o ambiente que Hebreus tenta bater muito forte, né? Tenta corrigir muito forte. Eles precisavam entender qual que era a superioridade de Cristo, e eles precisavam entender o valor da cruz de Cristo. Se nós não entendermos o valor da cruz que nos redimiu, né? A cruz, como diria o Fernandinho em uma música, né, que a gente até canta bastante, a cruz nos libertou, né? Então, quando nós olhamos para isso, a cruz, ela nos liberta, porque na cruz Jesus, ele se tornou o sacrifício perfeito, né? Que agora nós não precisamos sacrificar mais animais, nem sacrificar nossas vidas para conseguir a salvação. A cruz, por meio de Cristo, nos deu essa oportunidade. E aí ele coloca esse perigo, as três crises, né? De não conseguir, de você não conseguir entender a superioridade de Cristo e o valor da obra da cruz. Ele fala, por conta disso, existe em você a estagnação, falta de evolução e a imaturidade, né? Vocês são imaturos na fé. Então, quando a gente olha para esse texto e o que o autor vem nos dizer, né? Tá nos fazendo pensar, nós precisamos pensar nessa ideia, né? Se nós não entendermos o básico da fé cristã, bem solidificado, tivermos isso bem solidificado, a gente acaba não conseguindo crescer. Ninguém começa a construir uma casa no mundo natural pelo teto, né? E Jesus nos ensina isso muito bem, né? Quando Jesus vai falar sobre... Eu gosto sempre de usar essa metáfora. Jesus, ele era carpinteiro e não marceneiro, tá? Então, muitas vezes a gente tem a ideia de que Jesus ficava construindo um móvel. Mas Jesus, ele não era marceneiro. Jesus era carpinteiro. E carpinteiro era aquele cara que se preocupava com os fundamentos da casa. Ele construía a casa do zero, desde o fundamento até a casa estar pronta. E aí Jesus usa bastante metáfora sobre isso, e a metáfora que ele fala do solo, né? Quando ele fala da casa construída em Mateus 7, ele fala, olha, a casa que é construída sobre a rocha, ela vai demorar mais tempo, né? Porque ela precisa entrar e os seus alicerces precisam estar na rocha, mas é ela que permanece. Então, quando Jesus ele começa a falar sobre isso e trazendo para nós, se nós não entendermos a base da fé cristã, que é o princípio básico de que Cristo é a excelência de tudo, de que a obra de Cristo nos restaura pela graça e todos os desdobramentos que isso acontece, nós não conseguimos entender a fé, construir a fé de uma forma que ela seja solidificada, né? Então, o Hebreus, ele traz isso para nos fazer sair desse ambiente de estagnação, falta de evolução e de imaturidade, como o texto destaca, né? Alguma consideração? Perguntas? Pastor,
quando o senhor começou aí, eu anotei aqui, essas pessoas, na verdade, eram retardados espirituais, no sentido de crescimento, né? Sim. Eles eram retardados espirituais. Mas, assim, pelo que diz o texto, eu entendo que o autor está jogando para eles a responsabilidade, no sentido de que eles eram muito preguiçosos, e o texto diz também, né, que, na verdade, eles tinham que ouvir a palavra com interesse, assimilar a palavra e praticar a palavra. Só assim eles adquiririam maturidade. Mas eles não fizeram, parece até que eles ouviam e tem interesse genuíno de se apropriar. Talvez isso aliado também a isso que você estava falando, a falta de entendimento. Mas, assim, eu vejo uma responsabilização no texto, nesses versículos aqui, a gente leu a base da nossa sessão, a responsabilização que o autor põe sobre eles, de eles estarem nesse estado. Não é só uma falta de entendimento, é uma preguiça, é uma falta de interesse, é uma falta de prática daquilo que eles eram ensinados, estava gerando aquele retardamento. Né? Eu entendi assim. Sim, sim. Até porque, gente, se a gente pensar, eles eram hebreus. Vamos olhar aqui. Os hebreus tiveram instrução de Tiago, de João, todos os apóstolos, né? Tirando Paulo, que Paulo foi pouco para esse ambiente, né? Pregou algumas vezes só, mas eles foram forjados na escola de Tiago, de Pedro, de João, de todos os outros discípulos, de André. Então, assim, eles não poderiam reclamar pelos seus líderes, pelos seus bons professores. Eles tiveram bons professores, tiveram boas pessoas para lhe transmitir o evangelho. Então, eles estão sendo penalizados, e a penalização chega sobre eles, não por conta dos professores serem ruins, mas porque eles foram preguiçosos. Então, a responsabilidade é deles. No sentido de, e aí talvez ele nos responsabilize até hoje, né? Que é a nossa responsabilidade. Nós nunca poderemos jogar para outras pessoas a responsabilidade de crescer que nós deveríamos ter. Por quê? Porque o dia a dia, a gente muitas vezes, eu já vi muita gente falando isso e não desenvolver, e aí reclamar depois, colocar a culpa, né? Síndrome de Adão, né? Não, é o irmão que o Senhor me deu, o pastor que o Senhor me deu para caminhar, o líder da oração, o líder de algum ministério. Por quê? Porque a pessoa não gastava tempo diariamente em oração, leitura da palavra, jejum, e aí reclama depois de alguns anos de que não ter desenvolvido. Mas é a responsabilidade, e a Bíblia é muito sincera quando ela diz isso, a responsabilidade é nossa, porque diariamente nós não investimos tempo nisso. Então nós investimos, terceirizamos, né, jogamos para o pastor, para o Ministério do Louvor, para outros ambientes, a responsabilidade de cuidar de algo semanalmente, ou talvez de cada 3, 4 dias, a gente se encontra, né? A gente tem essa frequência, né? 3, 4 dias a gente está se encontrando na oração, no sábado e tudo mais. Mas ele está falando, olha, a gente dá essa responsabilidade para as pessoas de algo que nós deveríamos fazer dia a dia, né? Então, nós deveríamos construir isso diariamente. Só que muitas vezes nós não construímos e depois responsabilizamos os outros por isso ainda, né? Mas é essa ideia. A gente vai trabalhar um pouquinho disso também mais para frente. Mais alguma questão? Beleza. E aí o texto, o autor ele vai continuando, né? Ele vai separar os objetivos da carta, né? Que é encorajar e orientar. A palavra usada dá ênfase a um membro entorpecido, né? Imobilizado, de um animal doente ou de uma pessoa dura, insensível, letárgica. Então, essa é a ênfase do texto que o texto nos dá, né? Essa é a ênfase da palavra que o texto nos coloca. E aí ele começa a dizer, a maturidade cristã é o processo pelo qual alcançamos em cada estágio da vida espiritual o potencial adequado ao crescente tangível que pode ser percebido. Então, quando a gente olha para a maturidade cristã, a gente precisa entender que ela é um processo, logicamente, nós devemos respeitar um processo, não é instantâneo, né? De uma hora para outra, assim como o crescimento natural, nós não crescemos de uma hora para outra. Mas ela é um processo
que a gente vai alcançando em cada estágio da vida espiritual e tem um potencial adequado. Então, assim, quando num crescimento natural, se somos crianças, nós fazemos alguma coisa. Começamos a andar, nós estamos evoluindo. Começamos a falar, estamos evoluindo. Começamos a poder pensar de forma sozinha, né, de forma prática. Entramos na adolescência, a fase da juventude. Então, assim, cada fase ela tem o seu crescimento, a sua percepção e a sua necessidade. Eu coloquei uma letra aqui errada, gente. Meu Deus do céu. Estou olhando aqui. Mas cada coisa tem cada fase tem o seu ambiente necessário, a sua responsabilidade necessária. Então, nós precisamos respeitar o processo de crescimento, mas nós precisamos estar dentro da nossa faixa também, né? Quanto mais tempo de cristãos, mais adultos na fé deveríamos ser, né? E aí ele vai falar sobre duas palavras, né? O autor trata sobre isso, ele fala sobre, o autor da revista, sobre duas palavras, né? Que ela é crescente e tangível. A gente consegue perceber a maturidade, né? E aí ele vai destacar esses 4 pontos de como a gente consegue perceber, né? A maturidade na vida de uma pessoa, na nossa própria vida e na vida também dos nossos irmãos. O primeiro ponto que mostra, né, que demonstra a maturidade é o aumento da firmeza doutrinária. Quando a gente olha para a palavra de Deus, todos os cristãos que foram fiéis a Deus e que se tornaram maduros, foram pessoas extremamente firmes doutrinariamente. Então, as más doutrinas, né, Efésios 4, quando vai dizer lá no versículo 15, 16 e 17, ele fala, olha, vocês precisam ser maduros, a plena estatura de Cristo, é que todos cheguemos à maturidade perfeita e tal, para que vocês não sejam jogados por todo o vento de doutrina de um lado para o outro, né? Para que vocês não sejam balançados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Então, uma característica que a maturidade nos traz é a firmeza doutrinária. Quando a ideia de alguém alicerçado na rocha, né? O vento vem, o vento bate, as doutrinas diversas chegam à nossa ponta, mas nós estamos firmes doutrinariamente segundo a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, as doutrinas da palavra de Deus entraram no nosso coração a tal ponto que as más doutrinas, as falsas doutrinas chegam a nós e elas são dispensadas. Por quê? Porque nós conhecemos a palavra. Nós sabemos que isso fere a palavra de Deus e a doutrina de Deus. Então, essa era uma característica de alguém maduro na fé. Outra característica de alguém maduro na fé, né, que se destaca, é o desenvolvimento do caráter em santidade. É outro destaque que sempre os grandes na fé vivenciaram em todo o tempo, né? Eles foram cada vez um caráter mais parecido com o de Jesus, né? Mais separado para Deus. Uma outra característica é a capacidade de discernimento, que a gente muitas vezes confunde isso com o dom de discernimento, e não tem nada a ver, tá? Essa palavra aqui não é a mesma palavra usada para o dom de discernimento, mas é a palavra usada para a característica de discernir más intenções. Então, discernir discursos que tentam nos ludibriar. Então, cada vez, quanto mais maduros somos, mais a capacidade de não sermos iludidos nós teremos, né? Então, mais firmes estaremos, mais desenvolvidos no caráter estaremos e cada vez mais, menos iludidos seremos, né? Pelas coisas que às vezes tentam nos ludibriar. Então, o mundo tem diversas coisas que nos ludibriam. A gente pode até pensar, mas eu não sou enganado facilmente. Mas às vezes você não é enganado no padrão que a gente tem de engano, né? De ser passado a perna por alguém, mas às vezes o diabo lança algumas ferramentas para você de distração, de causar brigas com seu esposo, de causar briga com a sua esposa, de tentar fazer alguma coisa e você ainda cai nessas ciladas do diabo. Então, você está sendo ludibriado pelo diabo. E aí está falando, olha, você tem capacidade de discernir essas pontadas, né? Essas coisas que o diabo lança para nos tentar chacoalhar, para nos tentar tirar do propósito da vida de Deus. E uma outra característica, né, de alguém que é em todo o tempo maduro, é uma comunicação eficaz das boas novas às demais pessoas, que eu também errei pessoas, meu Deus. Escrevi rápido, gente, perdão.
E aí, quando a gente olha para essa característica, né, quanto mais somos cristãos, quanto mais somos maduros, mais nós temos uma capacidade de sermos eficazes na comunicação do evangelho. E aí a gente vai perceber que a gente aprende a falar menos e a comunicar mais, né? Que a comunicação, na maioria das vezes, muitas vezes, ela não tem a ver com a nossa fala, mas ela tem a ver com o jeito que nós falamos. A gente fala 2, 3 palavras e ela é direta e a pessoa se rende a Jesus, a pessoa entende Jesus. Por quê? Porque nós aprendemos a nos comunicar. Ou muitas das vezes nós não falamos nada e só com o nosso testemunho, com a nossa atitude, nós ensinamos, né? Tem uma história, que eu acho que eu já contei aqui, que o Baruch uma vez contou, e ele viu isso num livro, e ele fala que teve um rapaz, isso na Inglaterra, né? Ele combinou com a sua esposa de chegar pro jantar, e lá ele pega um trem, e para ele chegar no jantar às 7, ele tinha que pegar o trem, sair de serviço, pegar o trem exatamente no horário do trem, né? Ele não poderia atrasar, ele combinou com a esposa, era uma data especial e tudo mais, e aí ele foi passando, correndo, né? Porque ele saiu um pouquinho atrasado do serviço, foi pegar o trem, e ele sabe que na Inglaterra os trens saem exatamente no horário, não tem atrasos nenhum. A Cleo gostaria muito na Inglaterra. A Cleo é meio inglesa, né? Mas aí quando a gente olha para isso, ele vai falar, né, que ele no meio da correria, ele acabou tropeçando num vendedor de maçãs, numa banca, né, do vendedor de maçãs, que estava no cantinho do caminho, e derrubou algumas maçãs. E aí ele ficou naquela, ele era cristão, eu saio correndo, deixo as maçãs, o cara que recolha, volto, como assim, o que eu faço? Aí ele falou, nossa, eu vou perder o trem, minha esposa vai brigar comigo, mas eu sou cristão, preciso voltar. Ele voltou. E ele voltou, e ao voltar, começar a recolher ele, perdão, eu acabei esbarrando, que ele percebeu que o menino era cego, o vendedor. E aí ele começou a recolher, e ele viu que tinha danificado algumas maçãs, né? Acabado machucando algumas maçãs, e ele falou, olha, eu acabei caindo, esbarrando, e machucou alguma das suas maçãs aqui, eu arrumei, mas eu quero comprar essas maçãs machucadas, porque não é justo e tal. E aí aquele menino vendeu. Quando ele estava indo embora correndo, o menino gritou para ele, ei, moço. Ele olhou para trás, aí o menino perguntou para ele, você é Jesus? E aí aquele menino ficou impactado, né? Aquele homem foi para casa totalmente impactado, constrangido, porque alguém reconheceu Jesus nele, numa atitude que às vezes nós podemos fazer. E quantas vezes as pessoas não reconhecem Jesus nessas atitudes que nós temos, né? E aquele menino foi impactado porque alguém parou, recolheu e ofereceu pagar as maçãs danificadas, que é coisa que hoje o mundo não faz. Então, muitas vezes, nós como cristãos, se não falamos, não gostamos de nos comunicar, temos outras, né? Nós nos comunicamos de outras formas. Tem a linguagem não verbal que também faz e impacta a vida das pessoas, né? E aquele homem falou de Jesus para um menino, mesmo sem falar nenhuma palavra sobre Jesus. Ele foi Jesus para aquele menino. Então, nós precisamos também, a maturidade pressupõe esse crescimento, né? Esse crescimento na comunicação das boas novas para as pessoas. Amém? Algum destaque? Todo mundo tranquilo? Eu acho assim, triste, né, quando a gente vê uma pessoa que a gente sabe que é evangélico, né, e as atitudes, às vezes, não condiz, né, com... Aí a gente vê que o nome de Jesus está sendo, né, assim, levado para um lado ruim, né, e o testemunho, porque às vezes engloba tudo, né, fulano é da tal igreja lá, não sei o quê. Então, eu teve uma época que eu orava e pedia, Deus, não deixa que eu envergonhe seu nome nesse dia, porque é muito triste, né, a gente no impulso, às vezes, a gente dá uma má resposta, né, ou fala alguma coisa, que não é isso que a gente aprende, né, mas por a gente ser humano e ser falho, muitas vezes a gente acaba sujando, né, o nome de cristão, o nome de Cristo. Essa é a necessidade que temos de aprender, né, todo o tempo. E aí, quando nós olhamos para isso, o texto vai destacar, né, um pouco
o que John Wesley acreditava sobre a maturidade cristã também, né, em relação a isso. E John Wesley destaca 5 fatores, né, para ajudar, né, 5 fatores que ajudam no crescimento de uma pessoa, né. Então ele vai destacar, primeiramente, a pregação da palavra. O texto vai falar sobre isso. Ele fala que John Wesley não acreditava que a mera pregação nos conduzisse à maturidade. Então, escutar um sermão simplesmente não nos auxilia na maturidade. É uma parte, é uma parcela. Ele fala, a pregação faz parte de um dos fatores de crescimento, mas dentro desses fatores nós também temos a disciplina e a comunhão. Então, nós temos um ambiente de disciplinas e um ambiente de comunhão, né? Os meios de graça, os atos de piedade, tudo isso comunica, né, esse ambiente de crescimento. As práticas de aprofundamento, que ele destaca como sendo aqueles ambientes onde nós meditamos na palavra, gastamos, investimos tempo cada vez mais nos aprofundando, né? Porque não adianta a gente ser raso em tudo, né? Às vezes a gente é raso em todas as coisas e não se aprofunda em nada. Em todo tempo nós somos convidados a sermos profundos naquilo que nós conhecemos mediante a palavra de Deus. A santidade, como destacada lá no outro ponto também, e o conhecimento da palavra, né? Então, um fator de crescimento para todas as pessoas, 5 fatores que John Wesley destaca são esses, né? O crescimento na palavra também. E aí ele continua destacando o que seria, né? John Wesley continua destacando, seria para ele uma pessoa que é madura. E aí eu destaquei até a palavra, né? Uma pessoa que é teleios, que é perfeita, segundo o termo bíblico, né, de maturidade, uma pessoa que é madura. Ela vai se destacar, segundo John Wesley, por esses pontos, que a revista destaca, e eu também destaco, né, que são pontos que valem a pena a gente pensar. Primeiramente, elas têm a mente de Cristo. Então, elas têm a mentalidade de Cristo. Paulo vai falar sobre isso lá em Colossenses, ele fala, pensai nas coisas que são do alto. E ele fala também lá em Coríntios, ele fala, vocês precisam desenvolver a mentalidade de Cristo em vocês. A mentalidade de Cristo também é diferente da nossa mentalidade, né? A gente tem essa ideia, e entendemos isso pela Bíblia, que Cristo ele é diferente da nossa ideia. Ele tem uma mentalidade acima da nossa. Né? Nós precisamos transformar a nossa mentalidade na mentalidade de Cristo em todo o tempo. Um outro ponto que John Wesley destaca anda como Cristo andou. A pessoa que é madura é destacada por andar como Cristo andou, né? Esse homem, esse jovem da história, né, ele foi destacado porque ele estava andando como Cristo andou. Eu imagino Cristo voltando e recolhendo aquelas maçãs, pagando aquelas maçãs que foram defeituosas, né, que ficaram defeituosas para aquele rapaz. Então, assim, essa pessoa, ela se destaca por andar também como Cristo andou. Ela tem as mãos limpas, né? Ela não tem a mão suja pelas coisas da vida, pelas coisas que comete e tudo mais. Ela também é lavada, né? Então, eles são aquela pessoa que entende que, ao mesmo tempo que nós somos pecadores, e aí a graça vem sobre nós, né? Nos ensinando que nós, ao mesmo tempo que somos pecadores, o cristão, a pessoa madura, precisa entender que ela não pode viver no pecado. Ela não pode viver mediante essa margem, né? Viver nesse ambiente de sujeira. Ele tem que entender que, mesmo cometendo pecados, né, algumas vezes, como um desvio do alvo, ele entende que ele vive mediante a pureza de Deus, né? Mediante a graça de Deus que nos purifica. Também um coração puro, né? E a palavra para coração puro é o coração que ele não que não maquina o mal, que ele vai destacar lá no texto de Gálatas, né? Pessoas que têm um coração limpo, um coração puro. Porque as pessoas que têm um coração impuro é aquela pessoa que vive maquinando o mal. É aquela pessoa que vive planejando como que eu vou fazer. Não sei se vocês assistiam, não sei se acho que é mais da minha época, né? Aquele desenho de criança que falava assim, o Pink e o Cérebro, né? E aí eles acordavam e o objetivo de vida deles então, Pink, o que vamos fazer hoje? É o Cérebro, vamos destruir o mundo, né? Vamos conquistar o mundo. A mentalidade dele era conquistar o mundo, ele queria, por meio do mal, dominar todas as coisas, né? Então, essa é a mentalidade que alguém que tem um coração puro não tem. Na verdade, o coração puro se destaca
pela abnegação, né? Por entregar a Deus e em todo tempo se entregar para que Deus cumpra nele a sua vontade. Também, um outro destaque de alguém que é maduro é que ele não é motivo de tropeço para outras pessoas. E a gente precisa entender bem esse texto, né? A gente precisa entender o texto que destaca, né, sobre... Paulo vai falar sobre isso, né, que nós não devemos ser motivo de tropeço para os nossos irmãos e tudo mais. Esse destaque que o texto fala significa que nós não devemos ser o ambiente de tirar as outras pessoas do caminho. Então, nós precisamos, como cristãos maduros, termos o discernimento do que é bom e do que não é bom para o meu irmão. Então, às vezes a gente age de forma leviana, ou aquele ambiente, hoje em dia virou moda, né? Aquela fala, não, é meu corpo, minhas regras, né? Que é uma fala das feministas normalmente, né? Hoje em dia virou atual, mas quando a gente olha para o cristianismo, nós precisamos sempre entender que o nosso corpo já está mortificado em Cristo e que nós vivemos mediante a graça de Cristo. Então, em detrimento, se algo que eu faço serve como ambiente de queda para o meu irmão, né? E aí não é aquelas coisas mínimas, porque aí a gente tem que entender também a responsabilidade de cada um, né? Nós somos responsáveis e cada um se responsabiliza também por os ambientes, mas é um ambiente de desvio. Se nós causamos um desvio para outra pessoa, aí a gente precisa rever, né? Abrir mão da nossa falsa liberdade, né? Porque a nossa liberdade está em cativo em Cristo, como o próprio Paulo vai dizer. Abrir mão disso para que a outra pessoa possa também viver uma vida com a liberdade cativa em Cristo e nós caminharmos juntos, né? Eu não sou impedimento, eu não sou uma barreira para outra pessoa crescer. Então, nós precisamos entender que é o contraponto daquele texto que Paulo vai dizer lá em Efésios, que nós devemos ser suportes, né? Naquele texto, Paulo fala que nós devemos ser suportes do nosso irmão, o que significa? Nós devemos ser aquele que suporta o nosso irmão para que ele seja projetado para o seu destino, para que ele seja jogado, né, para viver o que Deus tem para ele como destino, como futuro. Em contraponto para isso, nós olhamos essa parte do barreira, né? Nós somos impedimentos. Quando somos barreira para os nossos irmãos, nós somos impedimentos da graça sobre aquela pessoa, né? Então, nós não podemos nunca ser motivo de impedimento para os nossos irmãos. Nós devemos ser sempre motivo que ele cresça a partir de nós, né? Que nós projetamos ele, mas nunca uma barreira para impedir o crescimento dele. Então, nós precisamos entender isso também, e o destaque sobre a maturidade, né? Pessoas maduras vivem assim. Algum destaque? Alguma fala a partir desses pontos? Um pouquinho. Ficou só ouvindo. Na verdade, pastor, assim, eu creio que esse primeiro item, a mente de Cristo, é quase se fosse o resumo de tudo, né? Quem tem a mente de Cristo faz todos esses outros 5 itens, né? É o princípio, né? A base, né? Então, é o entendermos esse princípio de Cristo, né? É sermos nascidos de novo, né? Então, nascermos de novo e continuarmos nesse nascimento. Então, é a gente desenvolver isso. Porque o texto vai destacar, e na semana passada a gente falou bastante sobre isso, né? Que se a pessoa não desenvolve, ela acaba morrendo, né? Então, assim, é aquele ambiente onde uma criança, se ela... uma criança, a gente imagina uma criança de 1 ano, 2 anos. Se ela continuar só a tomar leite, ela vai ser uma criança desnutrida a ponto de morrer por desnutrição. Então, ela vai morrer porque ela não cresceu, ela avançou o tempo, mas ela não desenvolveu e ela morre. Então, a morte é natural para pessoas imaturas. Então, a palavra vai nos dizer isso, que nós recebemos a mente de Cristo quando nós nascemos de novo, recebemos o batismo, né? O Espírito Santo sobre nós, a graça sobre nós, temos esse ambiente e nós nascemos de novo. Mas se nós não desenvolvemos isso e vivemos de forma imatura para sempre, a nossa cova está cavada, né? Nós vamos morrer. Nós vamos morrer pela imaturidade. A imaturidade vai matar a nossa vida. Então, a revista vai falar sobre esse perigo, né?
Se a gente não desenvolve esse processo, nós estamos fadados à morte. Nós estamos fadados aí para a cova. E às vezes fica até aquele cadáver ambulante dentro da igreja. Ou então aquela criança, dependendo de... Os outros têm que ficar em cima, direto, cuidando, não desenvolve, né? Sim. Não estou querendo me exaltar, não, mas eu digo, é o que o texto está nos dizendo, na verdade. É a realidade. Aquela pessoa que não se dispôs a amadurecer, sempre fica como peso para os outros. E ainda corre o perigo de morrer espiritualmente. Né? E normalmente, quando acontece isso, a culpa é sempre da igreja, né? A culpa é sempre dos irmãos. A culpa é sempre da pessoa externa, né? Nunca é culpa da pessoa, né? A síndrome de Adão ataca bastante nessas áreas. Mas quando a gente olha para isso, aí o texto vai destacar algumas práticas que são necessárias, né, para o nosso crescimento em todo tempo. Ele vai destacar a oração, o jejum, o entendimento da palavra, não é simplesmente ler um livro como se você estivesse lendo qualquer coisa, né? Mas é entender a palavra de Deus, a comunhão, seja com Deus ou com os nossos irmãos, e aí o compromisso social e o compromisso missionário. Então, nós, em todo tempo, quando desenvolvemos essas práticas, nós estamos sobre um caminho de crescimento, né? Um caminho para desenvolvimento das nossas vidas, como a gente já falou, né, algumas vezes, né? E aí o texto vai destacar os perigos da imaturidade, né? E é bem legal que ele destaca 2 pontos que a gente vê muito, né, em pessoas que são imaturas, né? A primeira, a dificuldade de superar as discussões sobre os sentimentos da fé e avançar por uma compreensão mais profunda do evangelho. Normalmente, pessoas imaturas, elas ficam brigando eternamente por assuntos que a gente já devia ter superado, né? Aqueles assuntos que já deviam ter passado, deviam ter crescido, desenvolvido. A pessoa ainda está remoendo aquilo, né? Aconteceu em 1900 e bolinha, a pessoa ainda está irritada, não consegue evoluir. Por quê? Porque não quis se desprender, não quis crescer, alguém imatura, não quis desenvolver. E aí ela quis continuar vivendo mediante aquilo, agarrado naquelas coisas que são superficiais, básicas, né? E aí, um outro ponto também, né, que as pessoas são superficiais no conhecimento da palavra, né? São aquelas pessoas que não entendem a palavra de Deus. E aí a gente precisa fazer um destaque, né? Pastor precisa estudar muito mais a Bíblia, logicamente, tem diversas coisas que a gente aprende para estudar, mas todo cristão deve conhecer a palavra de Deus. Então, é o ambiente da gente conhecer, mesmo que nós conhecemos pouco da palavra de Deus, mas conhecer bem o pouco que conhecemos, para que nós pratiquemos bem também. Então, é o conhecimento e a prática daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente tem aprendido. E cada vez, mesmo que o nosso crescimento seja mais lento, mas nós sempre precisamos estar aprendendo um pouquinho mais com o Espírito Santo. Eu gosto muito da palavra de Deus, do como que ela se renova. O texto de semana passada, eu já preguei, a minha mãe até lembrou que eu preguei ele em Bernardes, eu acho que eu já tinha pregado ele no Brás. Eu acho que em todos os lugares que eu passei, assim, eu fiquei mais de algum tempo, eu preguei ele pelo menos uma vez. E todas as vezes que eu prego aquele texto, ele se renova. Então, aquele texto de Timóteo sobre Onesíforo, ele manifesta de formas diferentes. Por quê? Porque a palavra de Deus tem esse poder de se renovar sobre nós. Então, a gente aprende algo e pode desenvolver isso cada vez mais sobre nós. Pode, a cada dia, aprender um pouco mais. Então, esse é um destaque, né? As pessoas imaturas, elas não conseguem desenvolver. Elas construíram sua casa sobre a areia. Então, qualquer vento, ela está disposta a cair, né? A ser lançada, né? A ser jogada para o mar. E é uma condição que não é viável, né? Para um cristão verdadeiro. E aí, o destaque que o texto vai fazer, ele diz assim, a imaturidade não tem a ver com a pessoa nova convertida. É natural, né? O texto vai até falar isso, que é natural uma pessoa nova convertida ser ainda imaturo na fé. Isso é natural. E com essas pessoas que são novas na fé, nós devemos tratar com carinho, com amor, com zelo, com ensino, para conduzi-los para a maturidade. Mas a imaturidade que o texto diz tem a ver com aquelas pessoas que não desejam, com aquelas que não desejam crescer. E aí ele vai destacar
imaturidade não é ser criança. A gente tem a fase de que nós somos crianças na fé. Imaturidade tem a ver com sermos adultos fisicamente e continuarmos agindo como crianças, né? E aí sermos infantis, né? Então, a infantilidade tem a ver com a imaturidade, né? Aquelas pessoas que já deveriam ser adultos da fé, porque são em tempo, têm crescimento externo, mas internamente ainda agem, né, como crianças, ainda são infantis, né, nesse ambiente. E aí o texto vai corrigir isso em nós, ele vai dizer, olha, o crescimento retardado pode ser um sinal de enfermidade, como o Elton usou a palavra lá, e aqui eu até tinha deixado, o Elton tirou, né, a sacada, esse texto diz, crescimento retardado pode ser um sinal de enfermidade. Se a fé não se desenvolve, pode acabar se esfriando e morrendo, né? Então pode acabar perdendo a sua vitalidade na vida das pessoas. As palavras do autor do Hebreus são uma exortação para quem tem preguiça de amadurecer. Então o Hebreus ele vai falar sobre essa preguiça que muitas vezes temos de amadurecer. E o autor ele vem nos fazer pensar, né? É hora da gente despertar e avançar ativamente em direção à maturidade. E aí um destaque como conclusão que o texto nos mostra, a maturidade cristã é necessária e fundamental. E deve ser um processo contínuo e prático. Então nós devemos e precisamos viver uma maturidade que seja necessária, fundamental, um processo contínuo e prático. Quando ela não acontece de modo preciso, né, de modo necessário, contamos com a graça de Deus para superar as dificuldades. Então, quando nós não estamos crescendo, quando não estamos avançando, nós precisamos da graça para que superemos, né, as barreiras que às vezes acontecem, né? Às vezes, isso são exceções, pessoas cristãos reais, pessoas reais com corações reais, coração de cristãos, ainda assim, não consegue se desenvolver por alguma coisa que aconteceu na vida, por algo que foi acometido com ele. E isso, às vezes, acontece, são exceções. E aí a gente precisa desse ambiente de consolo também para que essas pessoas possam superar as barreiras, né? Ao mesmo tempo que nós precisamos tratar das pessoas que são preguiçosas, nós também precisamos tratar das pessoas que talvez aconteceram algumas coisas com ela que isso paralisaram, né? No mundo físico, né? No mundo natural, eu gosto muito de um seriado que chama Criminal Minds, Mentes Criminosas, né? É muito interessante. E ele trabalha bastante essa ideia do quanto que a minha mãe me ensinou a gostar dessas coisas, e aí eu aprendi. Puxei dela, ela também ama esse tipo de seriado. E no seriado fala muito sobre aquelas pessoas que, por terem algum tipo de trauma, algum tipo de crise na primeira infância, ou algum tipo de crise na adolescência, acabaram paralisadas, e elas precisam de ajuda para caminhar, né? E aí, normalmente, eles desenvolvem alguma patologia, algum tipo de paralisação em alguma área, falta de desenvolvimento em outra. E a gente vê muito isso, né? Acontecendo também. Às vezes, a pessoa cristã, se ela não foi bem desenvolvida enquanto criança, enquanto imatura na fé, né? Se ela não foi bem ajudada nesse tempo, ela pode criar uma barreira naquele ambiente. Então, ela precisa da graça, precisa da ajuda dos irmãos e das irmãs para que se desenvolva. Mas isso são exceções, isso não pode ser a regra, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa lutar contra também os preguiçosos da fé, né? Que paralisaram por preguiça. E o terceiro destaque é que não devemos ser pessoas imaturas na fé, muito menos agir com indiferença com as que são, mas devemos amar, servir, educar, insistir, como fez o autor de Hebreus. São atitudes que revelam a maturidade, né? Ao olharmos pessoas imaturas, né? E aí, se nós olharmos pessoas imaturas que são preguiçosas, nós, como fez Hebreus, nós não devemos ser aqueles que excluem, né? Mas nós, como cristãos, e a maturidade precisa nos ensinar isso, nós precisamos trazer essas pessoas para perto, amar, servir, educar, insistir e exortar, né? O ambiente de exortação. Exortação, no grego, tem esse sentido. Exortação é uma junção de duas práticas: correção e impulso. Então, quando você exorta, no grego, a palavra exortação, e o hebreu estava tentando fazer isso, ele estava
corrigindo a rota daquelas pessoas, impulsionando para eles continuarem crescendo. Então, não adianta a gente só corrigir a pessoa, mas no ambiente de exortação, a gente precisa corrigir essas pessoas no caminho que elas precisam percorrer e impulsionar para que elas continuem percorrendo esse caminho. Então, nós, como cristãos maduros, precisamos caminhar por esse ponto, né? E a lição encerra com essa frase, né? Sigamos com fé, nos encorajando mutuamente para o crescimento individual e comunitário em Jesus Cristo, pois crescer, ainda que não seja um processo preciso, né, exato, é muito necessário. Então, nós, no todo tempo, precisamos crescer na palavra de Deus, na comunhão, no amor, na graça de Deus. Que isso comece de nós, né? Que isso se desenvolva a partir de nós, né? A lição, a revista vai trabalhar sobre isso. Eu tive uma surpresa essa semana, né? Que chegou para mim, eu mostrei até para a Amanda, chegou a revista, que como eu fiz uma das lições, eu acabei ganhando, né? Um exemplar dela, então a Angular mandou para mim um exemplar da revista. E é muito interessante, muito legal a gente olhar para isso, né? Para esse texto e ver como ele vai caminhando nesse processo de maturidade, né? Nos fazendo pensar que nós precisamos, em todo tempo, ser maduros na fé. Amém. Em destaque. Amém. Destaques. Todos em paz. Muito boa a lição. Aliás, assim, as últimas revistas da Metodista têm sido muito boas. Eu conheço outros materiais, mas eu gosto muito do material da Metodista. Ele dialoga muito, ele nos permite refletir, né? Aliada à palavra bíblica com a vivência nossa. Muito interessante. Não é só a doutrina, assim, é a doutrina trazida para o nosso dia a dia. Muito bom. É muito interessante que ela começou, né, depois há alguns anos a fazer isso, que foi inserir pessoas novas, né? Então, quando você insere pessoas que são, assim, que têm visões diferentes, que estão em lugares diferentes, você insere a pessoa, e eles dão o tema pra gente, né? Então, assim, eu tenho o texto, né? Eu tenho a linha quando eu fui escrever, eles mandam a linha que vai ser a revista, qual vai ser a ideia da revista. Eles mandam uma sugestão de título, que a gente normalmente não usa, mas só para a gente se guiar, e o texto. Então, a gente, a partir disso, constrói a revista. Quando a gente olha para aquele texto, você imagina 23 pessoas olhando de uma forma diferente, cada um olhando por um lado do texto, e diversos textos, e olhando para isso e tirando as suas próprias conclusões, tirando as suas próprias reflexões, pensando sobre isso. Então, fica muito mais rico o material, né? Você consegue ter muito mais abordagem e empatia com o povo, né? Com as pessoas, porque não é só uma pessoa escrevendo, né? É várias pessoas construindo várias ideias que levam para o mesmo caminho, mas você tem várias abordagens que enriquecem bastante nisso, né? A gente não tem como conseguir a revista também, Vinícius? Tem. A gente tá nessa ideia aí, eu tô até em contato com o rapaz de lá, que aí a gente consegue comprar, né? Fazer o pedido, ver quem que gostaria, e a gente faz esse pedido aí, né? Das revistas. E aí eles enviam para cá. Se for, porque é melhor para a gente estudar. Igual eu fui procurar lá, eu apaguei tudo aquilo lá, porque de vez em quando eu dou uma limpada, né? Igual a mim. Na conversa, né? E às vezes limpo coisa que não é para limpar. Então, limpei tudo, não está mais lá. Eu falei, agora não tem. Então, tendo a revista é melhor para a gente. Mas para essa semana, Silvia, você está conseguindo ver pela internet ou você prefere ela imprimida? Eu estou vendo pela internet, sim. Ela pelo celular mesmo, eu estou conseguindo dar uma... Tá, mas aí eu vou deixar, então, eu deixo lá na Dona Ida semana uma cópia para você da lição 2 e da 3. Tá bom? Tá bom. Aí eu deixo também uma para Dona Ida e amanhã você pega comigo aqui, Cléo. Tá, eu imprimo para você também. Obrigada. Beleza. Já fica mais... Aí pelo menos... Na memória do computador não está mais, no PDF, lá já era, apagou tudo. Eu apaguei tudo, mas
deixei essa parte, lembrei de deixar essa. Então, eu pus lá eu faço, conversa, eu sempre faço uma estratégia, sempre quando tem alguma coisa importante, principalmente nos grupos do pastor, né, dos pastores, que a gente tem um grupo só de pastores, você imagina 240 pastores falando o dia inteiro, né? Que terrível. Sim, tem vezes que eu entro nele e tem 1000 mensagens, 500 mensagens. E aí, é muito importante, porque aí, tipo, o bispo grava um vídeo, e aí todo mundo vai responder, ok, ciente, bispo, ok, ciente. Então, assim, fica 240, ok, ciente, bispo, perfeito, bispo. E aí fica um monte de mensagem, né? Aí eu aprendi assim, eu favorito, né? Aperto lá para deixar ela como uma favorita, mensagem favorita, e apaga as mensagens. E aí aí lá não tem opção, né? Deixar somente as favoritas. Aí apaga tudo, só deixa aquilo que eu favoritei. Aí fica muito menos mensagem lá, fica só os vídeos que são mais importantes, coisas que são importantes realmente, né? E aí a gente consegue lidar melhor para ver as mensagens. Mas no celular acho que não tem como fazer isso, né? A gente tem que separar. Não, acho que não. É só na mensagem, quando você pega uma mensagem assim, ó, pegou uma mensagem no grupo, aí você aperta em cima dela, vai aparecer uma caixinha, né? Aqui. A primeira ali é favoritar, a primeira fala. Uma estrelinha. Uma estrelinha. Aí você clica em favoritar, já está favoritada. Então, aí ela não... Depois não sei achar. Hã? Depois não sei achar. Não. Aí toda vez que você apagar ou mexer, ela tem a opção de você, aqui, ó, no guia, né, no grupo, você vai ter aqui mensagens favoritas. Você clicou na descrição do grupo, lá em cima, vai ter mensagens favoritas, embaixo da galeria do grupo vai ter lá mensagens favoritas. Você acha ela ali, e toda vez que você for apagar alguma coisa, ele vai te perguntar, deixar as favoritas? Aí você deixa as favoritas, e aí você apaga todo o resto e só deixa as favoritas, né? Vou tentar. E aí é um jeito mais simples. Eu vou gravar depois um vídeo fazendo isso, que aí fica mais fácil também. A gente põe lá limpar a conversa, vai toda a conversa, né? Vai toda a conversa. Aí se você favorita, ela não vai. Pastor. Hã? Eu entendo seu público, né? Vai fazer um videozinho para nós. Eu faço um videozinho. Eu faço. Tutorial. Eu faço, gente. Desce. Vamos Como orar. favoritar mensagens. Isso, aí eu faço lá. Desce. Vamos orar. Amanda, ora pra gente. Deus, obrigada por esse dia, obrigada por esse tempo, pela tua palavra, por tanta coisa que a gente pôde aprender hoje. Amém, obrigado. Obrigada por o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Obrigada, Deus, por todos os livramentos e também pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia de crescer um pouco mais, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos ajude a todo dia crescer em maturidade no Senhor, que a gente possa ser assim como a gente aprendeu hoje, Pai. Praticar todos os dias nosso tempo com o Senhor, nosso tempo de jejum, de oração, de leitura da palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai, nesse tempo, nessa caminhada, nesse processo grande, Pai, que é durante toda a nossa vida. Que a gente possa todos os dias caminhar um passinho a mais, Pai, para mais perto do que o Senhor quer que a gente seja, que a gente se torne. Nosso coração seja sempre humilde e disposto, Pai, para ser moldado pelo Senhor, Pai. Amém. Muitas vezes doa e seja difícil, Pai, nos ajude nesse processo. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe as nossas vidas, as nossas casas, que a gente possa estar com o coração realmente conectado ao Senhor também, no dia de amanhã no culto, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe. Amém. Todos nós. Amém. Um bom final de tarde para todos, viu? Obrigado, Cléo. Obrigado. Obrigado, igualmente. Até amanhã. Tchau, querido. Amanhã, se Deus quiser. Abençoe, gente. Deus abençoe a todos. Amanhã, abençoe a todos. Amém. Amém. Amém.